Bi, eu vou voltar a falar agora daquele massacre, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, daquela barbárie, né, 80 tiros disparados contra um carro. Quem estava dentro do carro? Uma família que não apresentava nenhum risco, nenhuma reação. Tiros que tiraram a vida do Evaldo dos Santos durante uma ação do Exército no último domingo. E a novidade agora, importante, é que o ministro do Superior Tribunal Militar, Lúcio Mauro de Barros Góes, como o nosso Otávio Guedes já antecipou, negou a liberdade aos 9 militares presos por envolvimento nesse caso. Vão continuar presos, a previsão não tem prazo para terminar, enquanto esse caso é apurado à exaustão. Isabela Camargo, o ministro não viu ali nenhuma ilegalidade nas prisões, então esses 9 militares seguem encarcerados. Maria, esse pedido chegou aqui em Brasília, foi um pedido de habeas corpus apresentado ontem à noite, portanto os advogados estavam recorrendo de uma decisão da instância inferior da Justiça Militar, reclamando da decisão então dessa juíza que deu essa primeira decisão, só que o ministro, como você adiantou, não viu princípio de ilegalidade na decisão dela e, portanto, não viu motivos para conceder este habeas corpus. Já a juíza da primeira instância da Justiça Militar, o que ela entendeu? Que há indícios de que os militares feriram princípios éticos que devem ser seguidos pelos militares e que, portanto, ela manteve essa prisão dos 9 suspeitos, neste caso do Evaldo dos Santos Rosa, o que aconteceu no último fim de semana. O delegado responsável por essa investigação acredita, diz que há, sim, indícios de que eles, de fato, tenham participado do que aconteceu. Como você já falou, no fim de semana, um carro foi alvejado por 80 tiros. Uma família estava lá dentro, indo para uma festa, e o Evaldo dos Santos não resistiu e morreu. Volto contigo. Então vamos ver agora, agradecendo muito a Isabela Camargo, o que o presidente Jair Bolsonaro falou, em relação à morte desse músico, do Evaldo dos Santos. O Bolsonaro defendeu que o Exército, como instituição, não matou ninguém e que o caso está sendo investigado. Vamos ver. O Exército não matou ninguém, não. O Exército é do povo, tá certo? Ele não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente, houve uma morte, lamentamos a morte do cidadão trabalhador, honesto, e está sendo apurada a responsabilidade, que no Exército sempre tem um responsável. Não existe essa de jogar para debaixo do tapete. Vai aparecer o responsável, uma perícia já foi pedido para quem realmente teve a certeza do que aconteceu naquele momento, e o Exército, na pessoa do seu chefe, do seu comandante da defesa, vai se pronunciar sobre esse assunto, e se for o caso, ele pronuncia também. A gente acompanhou a semana essa polêmica, que seria um caso a ser tratado num tribunal militar, na Justiça Militar. Exaltamos e aplaudimos aqui quando vimos um certo rigor depois daquela nota sofrível do Comando Militar, da primeira, que depois se retratou. Era uma primeira nota que dava a entender que o Exército tinha reagido a uma agressão injusta, depois se viu que era um carro com uma família que não tinha nada a ver com isso. De qualquer maneira, a Justiça Militar está andando, os militares continuam presos. Eu queria que você falasse dessa declaração aí do presidente Bolsonaro em relação ao Exército, não matou ninguém, o Eu não Exército entendi a declaração dele. Sinceramente, não dá para comentar o que eu não entendo, porque eu não entendi a declaração dele. Eu suponho que ele esteja dizendo o seguinte, não foi a instituição, o Exército Brasileiro que matou, foram militares integrantes da corporação que erraram e quando erra, a instituição pune. O sentido, acho que ele falou foi esse. Pelo que eu percebi também, suponho, eu acho que ele foi instado a falar, E imagino que a pergunta do repórter tenha sido aquele caso em que o Exército deu 80 tiros e matou. Então ele respondeu, não, o Exército não matou ninguém. E ele nem considera que ele fez uma declaração sobre o caso. Ele está investigando e quando for apurado, aí eu posso me pronunciar. Me chamou a atenção a explicação, evidentemente ali é meio atropelada, porque o Exército é o povo e o povo não mata ninguém. Não, todos somos o povo, há bandido. A Polícia Militar ou o bandido. Não faz sentido. Não entendi muito bem Acho também. que o sentido faz a separação entre a instituição e o militar. Os militares deram 80 tiros, provocaram um massacre. Mas não o Exército Brasileiro. Talvez seja isso que ele tenha tentado falar, mas eu, sinceramente, não entendi. O problema é que precisaríamos aí de uma tecla SAP, É fato que as instituições, e aí eu me bato, estava brigando, as instituições estão funcionando. Sim, sim. O Comando Militar do Leste, inicialmente, e aí que é interessante isso, eu estava conversando com militares sobre essa nota assodada, errada, lamentável, trágica,
porque assassinou também a reputação do músico, dizendo que o carro tinha bandidos criminosos que atiraram. Então, o militar, ele trabalha, olha como é que é diferente a cultura, modus operandi. Ele trabalha com a presunção de verdade do oficial. Numa guerra, realmente, né? É a lógica da guerra. Qual é a presunção? A presunção da verdade. Então, se você tem ali qualquer algo e você pergunta ao oficial, o oficial vai dizer a verdade. Então, essa presunção da verdade é que levou àquela nota. Sabe? Que só se ouviu uma versão. Sim, mas não é... A segunda nota fala, chegaram ao nosso conhecimento, novas versões. Então, assim, numa guerra, por exemplo, você vai ouvir o inimigo? A versão do seu oficial, não, olha, já o inimigo, nem tanto, não tem. Então, quando você passa da lógica da guerra, do inimigo, para ali um caso civil, essa é a complicação. Isso foi o que me explicaram. Mas, repetindo, só para fazer um histórico, a nota foi corrigida. Foi. Houve prisão em flagrante. A partir do momento que o Exército, como instituição, tomou conhecimento, houve prisão em flagrante. A prisão em flagrante chegou ao Superior Tribunal Militar, a Justiça Militar transformou em prisão preventiva e agora o ministro Lúcio Mário de Barros Góes, que é um general do Exército, negou o pedido de liminar. Os militares continuam presos. Então, eu entendo, estou deduzindo que o que o Bolsonaro falou nesta declaração que eu não entendi é que não é o Exército, não foi a instituição quem matou. Foram militares, se comprovado a culpa deles, serão punidos. Ele está dizendo uma coisa que é verdadeira, só o modo com que falou deixou algumas dúvidas. Valdo Cruz. Concordo completamente com o Otávio Guedes, Maria. Exatamente, o presidente quis dizer que o Exército, como instituição, não matou o músico, mas militares. E esse episódio no Rio, Maria, acaba despertando todo aquele debate que inclusive está presente dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, se o Exército como um todo está preparado para esse tipo de ação dentro do Rio de Janeiro. Aqui nos bastidores, o presidente costuma discutir com seus ministros a necessidade de você aprovar ali legislação para proteger militares ali do Exército em ação em eventos como o do Rio de Janeiro. Agora, eu acho que é muito mais do que isso, tem que ter preparo, né? Não é só ter uma legislação para isso. Não pode acontecer o Exército, por despreparo, matar inocentes. Então, é mais do que você criar uma legislação para proteger o soldado do Exército que está num tipo de ação desse no Rio de Janeiro. Ele tem que ser preparado. Se vai ser usado, tem que ser preparado. E acho que isso está faltando, né, Otávio? Pois é, mas tem as regras de engajamento. E as regras de engajamento, que é o uso progressivo da força, você atirar Em nenhum momento eles foram treinados para fazer o que fizeram. Então, é uma anomalia. Gente, você vai em qualquer unidade do Exército, assim, em nenhum momento é ensinado isso. Em nenhum momento é orientado isso. O momento que se atira, até por causa da questão da letalidade, tem que ter vários critérios ali que o agente treinado tem que levar em consideração e, às vezes, menos de 10 segundos. E na guerra, a letalidade é o foco. E a diferença também que, enquanto a polícia foi criada para defender e manter digamos, a paz momentânea, numa guerra, o Exército é feito para matar.